Existe um momento silencioso na vida de todo ser humano onde algo dentro dele simplesmente para. Não é morte, não é desistência. É algo muito mais profundo e assustador. É o instante em que a alma cansa de implorar por migalhas de amor e decide fechar a porta do templo interior. Ele não percebeu quando isso aconteceu com ela, porque os homens raramente percebem. Eles vivem na superfície das coisas, acreditando que o silêncio é paz, que a ausência de conflito é harmonia. Mas o que ele não sabia é que dentro daquele silêncio havia um funeral acontecendo. Ela estava enterrando a versão dela que acreditava nele. E quando uma mulher enterra essa versão, algo primordial se desloca no universo psíquico do homem que a negligenciou. Jung chamaria isso de ativação da sombra, aquela parte obscura que ele sempre evitou olhar, aquela ferida de abandono que ele projetou nela sem jamais reconhecer em si mesmo. E agora, sem o espelho emocional dela refletindo sua presença, ele estava prestes a enfrentar o vazio que sempre existiu dentro dele, mas ele ainda não sabia disso. Ainda. Durante meses ela implorou, não com palavras patéticas ou cenas dramáticas, não dessa forma óbvia que os homens usam para justificar sua própria frieza. Ela implorou com a linguagem mais honesta que existe, vulnerabilidade. Ela abriu as portas do inconsciente dela e mostrou as feridas, os medos, a criança interior que só queria ser vista. E o que ele fez? Ele desviou o olhar, porque olhar para a vulnerabilidade dela significaria olhar para a dele. E isso para o ego masculino não integrado é insuportável. Então ele construiu muros. Disse que ela era intensa demais, emocional demais, carente demais. Todas as acusações que os covardes emocionais fazem quando não querem assumir responsabilidade pela própria incapacidade de amar. O que ele não entendia é que cada vez que ele a rejeitava, estava na verdade rejeitando a própria alma. Porque no campo inconsciente dos relacionamentos, o outro é sempre um espelho. E ela refletia exatamente aquilo que ele mais temia, a necessidade humana de conexão profunda. Mas o tempo todo, algo estava sendo construído no silêncio dela. Uma fortaleza, um muro psíquico. E quando esse muro ficou pronto, ela simplesmente parou. O que significa quando uma mulher para? Não é raiva. Raiva ainda é energia dirigida a você. Ainda é investimento emocional. Quando ela para de verdade, há uma ausência total de carga afetiva. É como se você tivesse sido apagado do mapa psíquico dela. E isso, para o inconsciente masculino, é uma morte simbólica. Porque os homens são alimentados pela atenção feminina de formas que eles jamais admitem conscientemente. A aprovação dela, o olhar dela, a preocupação dela, tudo isso nutre o ego masculino em níveis profundos, arquetípicos. Quando isso desaparece, o homem sente como se uma fonte de energia vital tivesse sido cortada. Ele começa a sentir algo estranho, algo que não consegue nomear. Ansiedade, vazio, uma inquietação existencial. De repente, as coisas que ele usava para se distrair, trabalho, amigos, hobbies, não funcionam mais, porque a sombra foi ativada. E a sombra não pode ser enganada com distrações superficiais. Ela exige confronto. Exige que você olhe para o que sempre negou. E o que ele sempre negou foi isso. Ele precisava dela muito mais do que jamais admitiu. Mas agora era tarde demais. Ou será que ainda havia tempo? Jung dizia que todo relacionamento é um encontro de duas almas que carregam feridas complementares. Ela carregava a ferida do abandono, aquela criança interior que nunca se sentiu suficiente, que sempre precisou provar seu valor. E ele carregava a ferida da sufocação emocional. O menino que aprendeu cedo demais a se proteger, a construir muros, a nunca mostrar fraqueza. Quando eles se encontraram, as feridas se reconheceram. Inconsciente chamando inconsciente. E por um tempo, houve um equilíbrio doentio. Ela perseguia, ele fugia. Ela abria, ele fechava. Esse é o padrão clássico do perseguidor fugitivo. Uma dança neurótica que se repete em milhares de relacionamentos porque as pessoas não fazem o trabalho de olhar para dentro. Mas havia uma verdade oculta nessa dança. Ambos estavam tentando curar algo que não poderia ser curado pelo outro.
Ela não podia curar o medo dele de intimidade, e ele não podia preencher o vazio dela de não se sentir amada. Essas são feridas que só podem ser curadas por um mergulho profundo no próprio inconsciente. E agora, com ela ausente, ele estava sendo forçado a fazer esse mergulho. Mas mergulhar no inconsciente sem preparação é como entrar em um abismo escuro sem corda. E ele estava caindo. A primeira coisa que ele notou foi o silêncio. Não o silêncio físico. Ela ainda estava lá, às vezes no mesmo ambiente, às vezes respondendo mensagens. Mas era um silêncio energético, uma ausência de alma. Como se ela tivesse retirado toda a sua presença psíquica daquele espaço compartilhado. E isso o perturbou de uma forma que ele não conseguia explicar. Porque quando uma mulher retira sua energia de um homem, ela não está apenas se afastando fisicamente, ela está encerrando um contrato inconsciente, uma ligação arquetípica. É como se um fio invisível que conectava as almas tivesse sido cortado. E os homens sentem isso. Talvez não conscientemente, mas o corpo sente, o sistema nervoso sente. Ele começou a sentir uma estranha ansiedade sempre que pensava nela. Uma sensação de perda iminente, como se algo precioso estivesse escorregando por entre os dedos. Mas o ego dele ainda resistia. Ela vai voltar, ele pensava. Ela sempre volta, porque essa era a narrativa que ele tinha construído. Mas dessa vez algo era diferente. Havia uma finalidade no silêncio dela, uma paz que ele nunca tinha visto antes. E essa paz o aterrorizava mais do que qualquer lágrima jamais fez. Você sabe qual é o maior medo do ego masculino? Não é a rejeição, é a indiferença, porque a rejeição ainda mantém você relevante. Você é importante o suficiente para ser rejeitado. Mas a indiferença é um exílio existencial. É ser apagado da narrativa emocional de alguém. E era isso que estava acontecendo. Ele percebeu quando tentou provocar uma reação nela, aquelas táticas sutis que os homens usam quando querem reativar a atenção feminina. Um comentário ambíguo, uma indireta nas redes sociais, uma mensagem casual. Nada. Ela respondia com educação, com leveza, mas sem engajamento emocional. Era como tentar acender fogo em pedra molhada. E isso o deixou desesperado de uma forma que ele não conseguia admitir nem para si mesmo. Porque admitir o desespero seria admitir a dependência. E admitir a dependência seria destruir a imagem que ele tinha de si mesmo. O homem independente, autossuficiente, que não precisa de ninguém. Mas Jung sabia a verdade. Todo homem que se declara autossuficiente está apenas escondendo uma criança aterrorizada com o abandono. E agora, essa criança estava gritando dentro dele. Existe um conceito na psicologia junguiana chamado enantiodromia, a tendência de algo se transformar no seu oposto quando levado ao extremo. Ele passou tanto tempo fugindo da intimidade que agora, na ausência dela, estava sendo consumido pelo desejo dela. Ela passou tanto tempo perseguindo que agora, na quietude, descobriu uma força que nunca soube que tinha. Os papéis haviam se invertido. E essa inversão não era apenas psicológica, era alquímica, uma transformação de substâncias interiores. Ele, que sempre foi o distante, agora sentia um vazio devorador. Ela, que sempre foi a necessitada, agora irradiava uma completude que não dependia dele. E essa completude o magnetizava e o repelia ao mesmo tempo. Porque ele queria aquela energia de volta, mas não queria pagar o preço. O preço era abrir o próprio coração, confrontar as próprias feridas, descer ao submundo interior. Mas o inconsciente não negocia. Ou você desce conscientemente e faz o trabalho, ou ele te puxa à força. E ele estava sendo puxado. As noites insones começaram, os pensamentos obsessivos, a sensação de que algo fundamental havia mudado e não podia ser desfeito. E tinha razão. Algo havia mudado. Ela havia mudado. E isso era irreversível. Quando uma mulher se transforma, ela não volta. Ela pode até ficar, pode até escolher o mesmo homem, mas será uma mulher diferente fazendo essa escolha. A mulher que implorava morreu. E no lugar dela nasceu algo mais selvagem, mais inteiro, mais perigosamente consciente. Essa é a jornada da individuação feminina. Aquele processo descrito por Jung, onde a alma se separa das projeções externas e encontra sua própria autoridade interna.
E ele estava testemunhando esse nascimento sem entender o que estava vendo. Tudo o que ele sabia é que ela estava diferente. Havia uma luz nos olhos dela que não vinha dele. Havia uma paz que não dependia da validação dele. E isso o deixava simultaneamente fascinado e apavorado. Porque uma parte dele, a parte imatura, o puera eternus, o eterno menino, queria a mulher antiga de volta. A mulher que o colocava no centro do universo dela, que sacrificava a própria alma no altar da atenção dele. Mas essa mulher não existia mais. E no lugar dela estava uma deusa. E deusas não imploram, deusas escolhem. E ela estava começando a escolher a si mesma. Ele começou a perceber coisas que nunca tinha notado. A forma como outros homens olhavam para ela. A forma como ela sorria. Não para impressionar, mas por simplesmente estar viva. A forma como ela ocupava espaço, como se tivesse finalmente dado permissão para existir plenamente. E isso o corroía, não de ciúme superficial, mas de algo mais profundo. A consciência dolorosa de que ele tinha algo precioso e o tratou como ordinário. Essa é uma das lições mais brutais da vida, a percepção tardia do valor. Você só entende o que tinha quando o perde. Mas a verdadeira tragédia não é a perda em si. É perceber que você foi o agente da própria destruição. Que cada vez que você a ignorou, cada vez que minimizou os sentimentos dela, cada vez que escolheu o ego em vez da conexão, você estava cavando o túmulo do próprio relacionamento. Jung falava sobre a sombra como aquilo que negamos em nós mesmos. Mas existe outra sombra, a sombra do que destruímos nos outros. E agora ele estava sendo forçado a olhar para essa sombra. E ela era monstruosa, porque ela tinha o rosto dela, o rosto da mulher que ele amou de forma tão covarde que quase a apagou. Mas aqui está a verdade que ninguém fala. O desmoronamento de um homem não é sempre uma tragédia. Às vezes, é o começo da cura. Às vezes, o ego precisa ser quebrado para que algo mais verdadeiro possa emergir. Jung chamava isso de morte do ego. Aquele momento necessário onde as máscaras caem, as defesas se dissolvem, e você é forçado a olhar para o que realmente é, sem os filtros confortáveis da ilusão. Ele estava entrando nesse território. E era agonizante, porque pela primeira vez na vida ele não podia fugir, não podia se distrair, não podia culpar. A ausência dela era um espelho implacável, mostrando tudo o que ele sempre evitou ver: sua incapacidade de ser vulnerável, seu terror de intimidade, sua dependência inconsciente da validação feminina que ele fingia não precisar. E nesse espelho, ele viu algo ainda mais perturbador. Ele viu o pai dele, viu os mesmos padrões, a mesma frieza emocional, a mesma incapacidade de amar sem medo. A ferida transgeracional estava sendo revelada. E revelações desse tipo não podem ser não vistas. Uma vez que você vê o padrão, você tem uma escolha: repetir ou romper. E algo dentro dele, talvez a própria alma lutando para nascer, estava gritando: rompa. Ela não sabia que ele estava desmoronando. Porque ela tinha aprendido uma lição fundamental: você não pode salvar quem não quer ser salvo. Durante meses, ela tentou. Ofereceu conversas, ofereceu empatia, ofereceu o próprio coração aberto como um livro esperando ser lido. E ele a tratou como se fosse um incômodo, como se a necessidade dela de conexão fosse uma fraqueza, uma demanda impossível. Então ela parou de oferecer. Não por raiva, não por vingança, mas por pura sobrevivência emocional. Porque há um momento na jornada de toda a alma onde você precisa escolher: afundar com o navio ou nadar para a costa. E ela escolheu nadar. E quando uma mulher faz essa escolha, quando ela finalmente coloca a própria alma acima do amor que a estava destruindo, algo profundamente poderoso acontece. Ela acessa uma força arquetípica, algo que Jung identificou como a energia da grande mãe, em seu aspecto de protetora feroz. Não a mãe nutridora que se sacrifica, mas a mãe guerreira que defende a própria vida. E essa energia a estava transformando. Ela não era mais a mulher que ele conheceu. Ela estava se tornando quem sempre deveria ter sido. Mas e ele? O que acontece com um homem quando o espelho emocional que sustentava seu ego desaparece? Ele entra no que os místicos chamam de noite escura da alma, aquele período de desorientação profunda onde todas as antigas certezas se dissolvem. Ele não sabia mais quem era.
porque durante todo esse tempo, sua identidade estava secretamente ancorada na dinâmica com ela. Ele era o forte, porque ela era a fraca. Ele era o racional, porque ela era a emocional. Ele era o independente, porque ela era a necessitada. Mas essas eram apenas máscaras, polaridades falsas criadas pelo ego para evitar a integração. Jung ensinava que a verdadeira individuação requer a união dos opostos, o masculino e o feminino, o forte e o vulnerável, o racional e o emocional. E ele tinha exilado metade de si mesmo, projetando tudo no feminino e então desprezando essa projeção. Agora, com ela ausente, ele estava sendo forçado a reintegrar essas partes. E isso significava sentir tudo o que ele tinha reprimido. A dor, a solidão, o medo, a necessidade crua, não filtrada de ser amado. E essas emoções o estavam dilacerando porque ele não tinha ferramentas para processá-las. Ele só sabia reprimir. Mas você não pode reprimir para sempre. Existe um mito antigo que Jung amava, a história de Orfeu e Eurídice. Orfeu desce ao submundo para resgatar sua amada, mas perde tudo porque olha para trás no momento errado. A lição não é sobre obediência às regras, é sobre confiança, sobre a incapacidade de confiar no processo, de se render ao mistério. Ele estava vivendo esse mito agora. Ele queria voltar, queria reconquistá-la, mas não sabia como. E cada tentativa desajeitada, cada gesto tardio de atenção, só revelava o quanto ele ainda não entendia, porque ele estava tentando recuperá-la com as mesmas ferramentas que a perderam. Ele ainda estava operando do ego, tentando manipular o resultado, tentando controlar a narrativa. Mas ela não estava mais disponível para ser controlada. Ela tinha atravessado seu próprio submundo e emergido transformada. Que agora, ela só aceitaria alguém que tivesse feito a mesma jornada. Não por orgulho, mas por necessidade de alma. Porque almas transformadas não podem mais habitar relacionamentos não transformados. É como tentar colocar vinho novo em odres velhos. Algo vai quebrar. E dessa vez ela não seria aquela que quebraria. Ele começou a ter sonhos. Sonhos estranhos, perturbadores, cheios de símbolos que ele não entendia, mas que o deixavam acordado suando às 3 da manhã. Jung dizia que os sonhos são a linguagem do inconsciente, mensagens da alma tentando penetrar a consciência, e a alma dele estava gritando. Em um sonho, ele estava em uma casa vazia, procurando por ela em todos os quartos, mas cada porta que abria revelava apenas mais vazio. Em outro, ele estava afogando e ela estava na margem, olhando, mas não se movia para salvá-lo. Esses sonhos não eram apenas sobre ela, eram sobre ele, sobre o vazio interior que ele sempre evitou sentir, sobre a criança abandonada dentro dele que ele nunca resgatou. Porque aqui está a verdade psicológica mais profunda. O que você busca no outro é sempre o que você se recusa a dar a si mesmo. Ele buscava nela a presença constante porque ele nunca esteve presente para si mesmo. Ele buscava nela o amor incondicional porque ele nunca se amou incondicionalmente. E agora, com ela ausente, ele estava sendo forçado a encarar esse vazio primordial, e ou ele o preenchia por si mesmo, ou seria devorado por ele. Há um ditado zen: quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Mas às vezes o mestre não é uma pessoa iluminada em uma montanha. Às vezes, o mestre é a dor. Às vezes, é a perda. Às vezes, é o desmoronamento completo de tudo o que você pensava ser. E ele estava tendo sua educação. Cada dia sem a presença emocional dela era uma aula brutal em causa e efeito. Cada momento de solidão era um espelho mostrando o que ele fez. Mas havia algo mais acontecendo. Algo sob a dor. Uma pequena voz começando a falar. Uma voz que ele tinha silenciado por anos. Era a voz da própria alma dele, finalmente conseguindo um espaço em meio ao colapso do ego. E essa voz estava dizendo coisas que ele precisava ouvir. Você tem medo de amar porque tem medo de perder. Mas ao tentar não perder pelo distanciamento, você garantiu a perda. Você chamou a vulnerabilidade dela de fraqueza, mas era coragem. E sua invulnerabilidade, essa sim era covardia. Ela não está te punindo, ela está se salvando. E se você a ama, terá que deixá-la ir ou se tornar digno de ficar. Essas palavras interiores eram como facas.
mas eram facas cirúrgicas, cortando a infecção para que a cura pudesse começar. Jung escreveu sobre o conceito de sincronicidade, coincidências significativas que revelam uma ordem oculta no universo, e ele começou a notar sincronicidades. Uma música tocando com letras que falavam exatamente do que ele estava sentindo. Um amigo mencionando casualmente algo sobre arrependimento que cortou direto no coração. Um livro caindo de uma prateleira aberto em uma página sobre amor e perda. O universo estava conspirando para acordá-lo. Mas acordar é doloroso. Porque significa perceber o quanto você esteve dormindo. Significa ver todas as oportunidades que você desperdiçou. Todos os momentos em que você escolheu o medo em vez do amor, o ego em vez da conexão. E a lista de arrependimentos estava crescendo. Ele se lembrou da vez que ela tentou falar sobre os medos dela e ele checou o telefone. Da vez que ela pediu para passarem mais tempo juntos e ele disse que estava ocupado, mas não estava, estava apenas evitando. Da vez que ela chorou na frente dele e ele ficou desconfortável, então fez uma piada para aliviar a tensão, destruindo o momento de intimidade que ela estava oferecendo. Cada memória era uma condenação. E ele estava sendo julgado não por ela, mas pela própria consciência. Mas aqui está onde a história poderia virar. Ou não, porque a vida não é um filme com um final garantido. O desmoronamento de um homem pode levar a duas coisas: transformação ou destruição. Alguns homens, quando confrontados com o próprio vazio, escolhem preenchê-lo com distrações ainda mais intensas, trabalho obsessivo, novos relacionamentos superficiais, vícios, qualquer coisa para evitar o confronto real. Mas alguns, os raros, os corajosos, escolhem descer de verdade. Escolhem sentar com a dor. Escolhem fazer terapia, fazer o trabalho interior, olhar para as feridas que criaram e para as feridas que carregam. E ele estava em uma encruzilhada. Ele podia culpá-la. Podia construir uma narrativa onde ele era a vítima, onde ela era muito exigente, onde o relacionamento era impossível desde o começo. Essa narrativa protegeria o ego dele, mas condenaria a alma dele à repetição eterna do mesmo padrão. Ou ele podia fazer a coisa mais difícil, assumir total responsabilidade. Não em um ato performático de autoflagelação, mas em uma admissão honesta e íntima de que ele falhou. Não porque era um monstro, mas porque era inconsciente. E a inconsciência machuca tanto quanto a malícia, às vezes até mais. Ela sentiu quando algo mudou nele. Não porque ele disse algo, não porque ele fez algum grande gesto, mas as almas se comunicam em frequências que transcendem palavras, e ela sentiu uma mudança na frequência dele. A arrogância defensiva estava começando a rachar. A criança ferida dentro dele estava começando a ser vista, e parte dela, a parte que ainda o amava, porque amor real não desaparece, apenas se transforma, queria alcançá-lo. Mas outra parte dela, a parte mais sábia, a parte que tinha sido forjada no fogo da própria jornada, sabia que ela não podia fazer o trabalho por ele. Ela tinha aprendido a lição mais difícil do amor consciente. Você pode amar alguém profundamente e ainda escolher não estar com ele se ele não está disposto a crescer. Você pode ter compaixão pela dor dele sem se sacrificar no altar dela. E então ela esperou. Não esperou no sentido passivo de uma mulher definida pela esperança dele. Ela esperou no sentido ativo de uma mulher que tinha construído uma vida linda para si mesma e estava simplesmente permitindo que o universo se desdobrasse. Se ele acordasse de verdade, se ele fizesse o trabalho, talvez houvesse um caminho. Mas teria que ser um homem transformado, encontrando uma mulher transformada. Qualquer coisa menos que isso seria apenas a repetição do velho ciclo. Existe um provérbio que diz: o coração partido é um coração aberto. E ambos os corações estavam quebrados agora, mas de formas diferentes. O dela tinha quebrado primeiro, sob o peso do amor não correspondido. Mas daquela quebra, algo novo nasceu, uma capacidade de amar a si mesma que ela nunca teve antes. O dele estava quebrando agora, sob o peso do arrependimento e da percepção tardia. E daquela quebra, talvez algo novo pudesse nascer nele também. Mas não havia garantias,
Porque a vida não é uma história romântica, onde o homem percebe seu erro no último momento e a mulher o perdoa em uma cena cinematográfica. Às vezes, a percepção chega tarde demais. Às vezes, o dano é irreversível. E às vezes, a maior demonstração de amor é deixar ir. Jung dizia que não nascemos uma vez, nascemos muitas vezes ao longo da vida. Cada crise é um parto potencial de um novo self. Ela tinha nascido de novo. Ele estava em trabalho de parto. E o parto é sempre sangrento, sempre doloroso, sempre incerto. Você pode dar à luz uma nova vida ou morrer no processo. E ninguém podia fazer essa escolha por ele. O final dessa história ainda está sendo escrito. Talvez ele acorde completamente e se torne o homem que ela sempre soube que ele poderia ser. Talvez ela escolha dar uma chance a esse homem novo. Ou talvez ela olhe para trás e veja que ele era necessário não para ser seu futuro, mas para ser seu catalisador, o agente do próprio despertar dela. E talvez ele perceba que ela era o mesmo para ele. Às vezes as pessoas entram em nossas vidas não para ficarem, mas para nos destruírem e reconstruírem, para nos forçarem a confrontar tudo o que estávamos evitando. E nesse confronto, se tivermos coragem, nascemos de novo. Jung passou a vida inteira estudando o processo de individuação, a jornada para se tornar quem você realmente é, não quem o medo te fez ser. E essa é a jornada que ambos estão fazendo agora. Separados, mas paradoxalmente conectados pela dor que compartilharam e pela transformação que ela catalisou. O que acontecerá a seguir? Isso depende de quantas vezes eles estão dispostos a morrer para suas antigas versões. Porque o amor consciente exige morte contínua do ego. E apenas os corajosos sobrevivem a esse tipo de amor. A alma não implora. Ela desperta ou se afasta. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também.